Olá pessoal, hoje nós vamos falar então sobre transtornos parafílicos, né? Também conhecido como parafilias. Embora você vai ver que no DSM-5, o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele vai dar uma diferenciada. Ele coloca lá pelo menos 8 transtornos parafílicos e alguns transtornos parafílicos não identificados. Então os 8 mais comuns e alguns outros não identificados, ok? Ou não específicos. Embora, se você for ver, parafilias existem das mais diversas. Vou até depois ler aqui um pouco mais detalhado para você ter noção do que é essa questão. Mas vamos lá na definição da parafilia. Então vou ler aqui. Parafilia é um padrão de comportamento sexual no qual, em geral, a fonte predominante de prazer não se encontra na cópula, mas em alguma outra atividade. Então, ou seja, o final ou a finalidade dessa relação não está necessariamente na relação genital, vulva, pênis. Né? São considerados também parafilias os padrões de comportamento em que o desvio não se dá no ato, mas no objeto do desejo sexual, ou seja, no tipo de parceiro. Então, estamos falando aí de pessoas que desejam crianças, animais, esse tipo de coisa. Então, a parafilia é tanto uma finalidade que não necessariamente o sexo em si, né? Ou seja, mas tem a ver com o sexual, mas não tem a ver com a relação sexual, o ato sexual, a cópula. E ela pode ser também uma alteração do objeto de desejo, ok? Então, nós vamos falar primeiro sobre os transtornos parafílicos que o DSM-5 apresenta, que são 8. Vou ler de novo. Então, exibicionismo, né, ou seja, pessoas que gostam de causar excitação ao se exibir, seja em filmagem, seja realmente fazer sexo na frente de outras pessoas. Fetichismo, aí já está ligado a fantasias, né, alguma história sexual, enfim, tem sempre uma fantasia envolvida no meio. Froteurismo tem a ver então com, inclusive, um vídeo que eu já coloquei aí, depois você pode procurar, que é o ato de publicamente encostar as partes genitais de uma pessoa sem o consentimento dessa. Pedofilia, que é o transtorno pedofílico, né, ou seja, o desejo por crianças pré-púbere, ou seja, antes da puberdade, dos 12 anos, e até com 5 anos de diferença. A maioria começa na adolescência, com 15 para 16 anos. Masoquismo, então, tem a ver com uma questão de sentir dor, né, durante, inclusive, o ato sexual, humilhação, esse tipo de coisa. E o sadismo é provocar dor, né, enquanto o masoquismo, então, sente prazer sexual ao ser humilhado, sentir dor. O sadismo, ele sente prazer ao infligir dor, ao aplicar dor ao outro. E aí você tem um fetichismo transvéstico, né, que tem a ver então com o travestismo, que era conhecido como travestismo, e o voyeurismo, que é essa questão relacionada. Só que o transvéstico, se você for ver, são homens que eles se transvestem, né? E necessariamente eles não se veem como mulher. Inclusive, esse é o fetiche, né? Essa na verdade é a excitação. É ter um pênis, mas parecer muito com uma figura feminina. Inclusive tem um filme do Almodóvar que ele fala um pouco sobre isso, na verdade tem um personagem nesse filme que é um travesti e ele fala sobre isso. Não, eu não quero ser uma mulher, eu gosto de ser uma mulher com pênis, ou seja, a fantasia de ser homem e mulher ao mesmo tempo. Então, o voyeurismo é essa questão de visualizar, de ver as pessoas tanto no ato sexual, né, tendo relação sexual, e às vezes o próprio parceiro tendo relação sexual. E aí você vai ver as outras parafilias sem outra especificação, como escatologia telefônica, pessoas que gostam de ter a simulação da relação sexual pelo telefone, que hoje a gente vai ter que encontrar algum outro nome para isso, né, porque as pessoas agora estão viciadas em fazer sexo online, ou ter contatos sexuais online, ou conversas sexuais online, enfim. Então, a necrofilia, ter relação sexual com cadáver, parcialismo, zoofilia, coprofilia, clismafilia, urofilia e por aí vai. Então, só para você ter ideia aqui, vou ler rapidamente, senão o vídeo vai ficar longo demais. Então, alguns tipos de parafilia que eu também nunca vi na minha vida.
abasiofilia, pessoas com mobilidade reduzida, ou seja, então a pessoa sente excitação sexual por pessoas com mobilidade reduzida. Acrotomofilia, pessoas com amputações, pessoa que sente desejo sexual, excitação com pessoas faltando um braço, uma perna, enfim. A gaumatofilia, manequins e estátuas, isso aí você já vê até alguns filmes abordando esse tipo de questão, né? Um fetiche, um desejo sexual por manequins e estátuas. E algolagnia, dor, principalmente na zona erógena. É um tipo de masoquismo, mas a pessoa gosta então de sentir dor na zona erógena, né, especificamente. E por aí vai, gente. Então, depois posso até colocar uma descrição aqui para vocês sobre essa listagem enorme. Deve ter aqui, sei lá, uns 50, 60 tipos de parafilia diferentes. E você vai ver que a maioria, pelo menos eu estou falando da minha experiência, do que eu tenho visto, a maioria dos casos que eu vejo relacionados a parafilia, transtornos parafílicos, tem a ver com abuso sexual. Mais uma vez, depois você vai vir em outros vídeos eu definindo a diferença entre abuso e violência sexual, ok? Procure aí que você vai ver, então, a diferença entre abuso e violência sexual. Então, a maioria foi fruto de abuso, fruto de violência e fruto também, agora, de alterações causadas pelo vício em pornografia, ok? Então, mudanças cerebrais causadas pela pornografia, tá bom? Então, espero aí ter auxiliado. Você que se reconhece ou reconhece o seu parceiro, parceira com problemas nesse sentido, inclusive entendendo também que a compulsão sexual, pessoas que não se saciam nunca na relação sexual, ela pode estar ligada também a um transtorno parafílico, porque a pessoa não consegue se conter e tem vários parceiros ou parceiras, ok? Então, se você entende que isso está sendo um transtorno, está prejudicando o seu relacionamento, procure ajuda. Entre em contato com alguém. Em muitos casos vão ter que tomar remédio, medicação, para diminuir o nível de excitação, trazer autocontrole, até porque em muitos desses casos as pessoas estão tão tomadas por esse desejo avassalador que elas se colocam em situações de perigo, prejudicam seus relacionamentos, prejudicam suas profissões, acabam então inclusive tendo doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, não é brincadeira, não é inclusive também um tabu ou moralismo, pelo contrário, é uma patologia e precisa ser tratada. Então é isso, pense saudavelmente.